vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, nós meditaremos a palavra do Senhor do versículo 1 ao versículo 8. É uma passagem da Bíblia bastante conhecida, mas assim como nós cremos que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, eu tenho certeza que o Senhor falará de uma forma toda especial aos nossos corações nessa noite, neste lugar. Quem crê pode dar um glória aí bem forte? Glória a Deus, é isso aí, está frio, mas nós estamos acesos pela chama do Espírito nessa noite. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, sendo estes cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória ao nome do Senhor. Amados, nós vamos ver a Bíblia nos relatando acerca da vinda de Jesus a este mundo. A missão principal de Jesus ao vir aqui nessa terra era de manifestar a glória do Pai no meio dos homens e também de, através do sacrifício de morte ali na cruz do Calvário, nos dar o direito e a chance de vida eterna. Nós vamos ver o profeta Isaías profetizando mais de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo acerca de como ele seria e do que ele padeceria aqui na terra. Se nós olharmos lá no capítulo 53 do livro de Isaías, nós vamos ver ele falando acerca do sofrimento que Jesus Cristo iria passar. Mas ele dizia assim, e sobre essas pisaduras nós seremos sarados. O sacrifício de morte que tem o poder de trazer vida. Mas nós vemos, irmãos, que o povo de Israel, o povo judeu, ele estava esperando um libertador que seria um general de guerra, aquele que viria montado num grande cavalo, que traria sobre a sua mão uma espada e que libertaria a nação de Israel. Mas ao invés disso, veio um homem sem parecer, sem formosura, mas que foi capaz de, sentado num jumentinho, entrar triunfante em Jerusalém e libertar toda a terra, toda a humanidade e trazer sobre toda a terra e a humanidade a chance de vida eterna com Cristo lá nos céus para aqueles que derem crédito à palavra dele. Esse é o Senhor que nós servimos. E a Bíblia, ela vai nos dizer, lá no livro de João, no capítulo 5, que Jesus, ele estava indo da Judeia para a Galileia, de onde ele provinha, de uma cidade chamada Nazaré, e ele precisava passar por Samaria, que era um caminho mais acessível para que ele pudesse alcançar ali a Galileia e a sua cidade de Nazaré. E a Bíblia vai nos relatar que em dado momento ele chega à beira de um poço, senta ali à beira daquele poço e estava com sede. E ali à beira daquele poço estava uma mulher samaritana. E os irmãos bem sabem que o Senhor ele começa a pedir para aquela mulher água.
E a mulher fala: mas como você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E aí naquele momento o Senhor vira para ela e disse: se tu soubesses quem eu sou, tu pedirias e terias de mim a água da viva, e nunca mais sentirias sede. Glória a Deus. Irmãos, depois que ele passa ali, os irmãos bem sabem que aquela mulher tinha vários maridos, e o marido que ela tinha não era o dela naquele momento. Através da vida dela, naquele dia muitos samaritanos creram que Cristo, que o nosso Senhor, era o Salvador e o Libertador. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então Jesus, ele continua no seu caminho, até que encontra ali um dos assessores do rei, que diz: Senhor, o meu filho, ele está adoentado, está quase para morrer, Senhor, Senhor, e começa a clamar misericórdia ao nosso Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele fala: eu preciso decretar sobre a sua vida isso para que você creia. E aquele homem continua insistindo, falando: Senhor, eu sei que se o Senhor disser que meu filho vai ser curado, ele vai ser curado. E aí o Senhor vira para ele e diz: então volte para trás, para a tua casa, porque o seu filho já está curado. E aquele homem volta, e quando ele chega ali, que era uma viagem, e ele chega e pergunta: como é que está meu filho? O filho já vem de contra ele: eu estou bem, eu estou maravilhoso, pai, eu estou sarado. E aí ele pergunta: mas que hora que aconteceu isso? Que hora que esse menino melhorou? Aí os homens dizem para ele: foi por volta das 7 horas, da hora 7ª. E ele diz: foi nesse momento que Jesus de Nazaré decretou que ele estava curado, e através da palavra do Jesus de Nazaré, o meu filho está curado, para a glória de Deus. E aí o Senhor então, ele retorna, depois de estar na Judéia, ali, para a sua cidade de Nazaré. E a Bíblia vai nos dizer, lá no primeiro versículo do capítulo 6 de João, que Jesus então retorna a Jerusalém, porque naquele momento estava acontecendo ali uma festa. A Bíblia não vai nos dizer explicitamente ali no livro de João qual dessas festas estava ocorrendo. Os irmãos sabem que existiam 7 principais festas do povo judeus que eram realizados ali todo ano em Jerusalém. A primeira, e muito conhecida, a festa da Páscoa. A segunda, que era a festa dos pães ázimos. A terceira, a festa das primícias. A quarta, a festa dos Pentecostes. A quinta era a festa das trombetas. A sexta, a festa dos tabernáculos. E o sétimo, o dia da expiação. E apesar de o livro de João não dizer explicitamente qual dessas festas era realizada, nós vamos ver referências bíblicas que vão nos levar a entender que esta festa que estava sendo celebrada, ao qual Jesus estava se deslocando até Jerusalém, era a festa da Páscoa. E os irmãos depois, se quiserem meditar, vão encontrar isso lá em João capítulo 2, versículo 13, e também Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Que a festa ao qual o nosso Senhor Jesus se dirigia era a festa da Páscoa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele começa a adentrar, chegando perto ali da porta chamada Porta das Ovelhas. Irmãos, é interessante a gente observar que Jesus, ele vai adentrar pela Porta das Ovelhas. Existiam 12 portas de entrada ali para a cidade de Jerusalém, mas Jesus, ele escolhe a Porta das Ovelhas. E talvez você está perguntando: por que Jesus escolheu adentrar pela Porta das Ovelhas? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é por isso que Ele entra pela Porta das Ovelhas. E aí você vai dizer: mas por que o bom pastor estava entrando pela Porta das Ovelhas? Aí nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo lá em João capítulo 1, versículo 29, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como uma ovelha, Ele foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, antes sofreu morte, e morte de cruz, para nos dar o direito e a chance de vida eterna com Ele nos céus. Amado,
O bom pastor, ele quer estar próximo das suas ovelhas. E aí nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, que ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós sabemos que ali, à porta das ovelhas, tinha um lugar chamado Tanque de Betesda, que na tradução literal significaria casa da azeitona, mas que foi depois popularizado entre o povo hebreu como casa de misericórdia. Por quê? Porque existia a crença na época de que naquele lugar, naquele tanque, o anjo descia de tempos em tempos para agitar as águas. E o primeiro que tocasse as águas, que se banhasse com aquelas águas, após a agitação da água pelo anjo, este seria curado de qualquer enfermidade. E aí nós vamos ver algumas correntes teológicas discutindo acerca de que se isso é verdade, de que se isso é ou não um fato verídico, ou que isso é um fato apenas transcrito. E nós vamos ver em algumas bíblias aí, se os irmãos observarem, talvez na bíblia de algum dos irmãos, essa passagem vai estar entre colchetes. Mas eu, com licença daqueles que acreditam que era só uma passagem figurativa, eu prefiro acreditar que a palavra do Senhor trazia na literalidade esse texto, já que está escrito na Bíblia, e assim como está escrito na Bíblia, eu creio que de fato o anjo descia até aquele lugar e agitava as águas. Mas independente disso, irmãos, independente se era o anjo, se não era, se era figurativo, se não era, o importante é que ali estava passando aquele que tem o poder de curar qualquer enfermidade. Estava passando ali naquele momento aquele que tem o poder de ressuscitar mortos. Estava passando naquele momento aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor. E estava ali, dentre todos aqueles doentes, porque a Bíblia fala que existiam muitos enfermos, a Bíblia fala de uma grande multidão, e aqui dá para a gente conjecturar que uma grande multidão a qual a Bíblia fala, que seriam milhares de pessoas ali naquele lugar. Era uma área, segundo os historiadores ali do tanque de Betesda, de 100 metros de comprimento por 50 metros de largura aproximadamente. E naquele lugar existiam 5 alpendres, ou seja, como se fossem 5 tendas, mas eram construídas em pedras. Existiam grandes pilastras, que segundo quem já fora até lá e contemplou ali o tanque de Betesda, diz que não é possível abraçar e encontrar os braços, de tão largas que são aquelas pilastras. E 5 conjuntos delas ao redor do tanque de Betesda. E naquele lugar ficavam ali os doentes, que a Bíblia vai destacar dentre os enfermos, os mancos, os coxos, os paralíticos, os cegos. Mas irmãos, eu acredito que existiam muitas outras doenças que acometiam pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas um daqueles homens que estavam ali chama a atenção de Jesus Cristo. Ele já padecia da paralisia há 38 anos. 38 anos padecendo de paralisia. Mas sabe o que chama a atenção nesse texto, irmãos? 38 anos padecendo de uma doença. É um período tão sofrível que, dependendo de quem fosse, já não teria mais esperanças de ser curado. Imagina, irmãos, eu não tenho 38 anos ainda de idade, eu tenho menos. Imagina a minha vida inteira eu saber que eu tenho uma doença, mas ainda assim ter a esperança de que seria curado. Irmãos, isso nos traz uma lição importante, de que na vida do cristão tem que permanecer 3 pilares muito importantes: a fé, a esperança e o amor. E é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer na carta de Paulo aos Coríntios,
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Que agora, pois, permanecem três: a fé, a esperança e o amor. É claro que a Bíblia vai nos destacar, nesse mesmo versículo, que o mais importante desses é o amor. Até se nós fizermos um paralelo com a palavra do Senhor, no primeiro mandamento que foram instituído ao povo de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o resumo dos 10 mandamentos em 2 que Jesus Cristo fez: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele diz: se tu praticares esses pilares, com certeza você vai herdar o reino dos céus. Mas irmãos, por que a fé também é importante? Hoje você está aqui servindo a um Deus que você não vê. Você está servindo a um Deus que você não contempla com os olhos carnais, mas através da manifestação do Espírito Santo dele, você sabe que ele está aqui e ele tem o poder de operar sobre a tua vida nesta noite. Esperança. Lá no livro de Jó nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo: porque ainda há esperança para a árvore, que se for cortada, remover-se da terra a sua raiz, e no tronco estiver morrendo no pó, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Tenha esperança no Deus que você serve, porque pior que seja a situação que você está passando, Ele tem o poder de mover as águas sobre a tua vida e tirar e ressuscitar aquilo que você perdeu e te dar de novo a esperança de servi-lo e adorar o Espírito em verdade, porque Ele age sobre a tua vida no momento em que você menos espera, no momento em que você está achando que está tarde. É aí que Ele começa a agir, para dizer: agora que Ele acha que é impossível, eu vou agir, para Ele ver que Ele serve o Deus do impossível. Amados, não dá para dizer que nós somos crentes em Jesus Cristo sem ter esperança, porque a principal esperança do crente é a salvação em Cristo Jesus. É a esperança de que um dia ele vai subir aos céus, seja por intermédio da morte, seja por intermédio do arrebatamento, mas que ele irá subir aos céus e para sempre viver ali com o nosso Deus. Não tem um crente, não tem um cristão, um servo de Deus, que não tenha essa esperança. Porque nós estamos aqui servindo a um Deus que nós sabemos que temos que servi-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mas nós sabemos que temos que estar atento e vigilante e buscando nele a nossa garantia de salvação. Temos que ter essa esperança de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Irmãos, quando o Senhor Ele chega até aquele homem e pergunta para ele: queres ficar são? Eu acho que de repente ele até se assustou de duas formas. Primeiro, que era uma pergunta óbvia para ele. Ele estava num lugar buscando a cura. Ele estava ali esperando que as águas fossem agitadas para que ele pudesse ser curado. Mas irmãos, ele não percebeu quem estava falando com ele, quem estava perguntando a ele se ele queria ficar são. Porque se ele soubesse quem estava ali na frente dele oferecendo o fim do martírio dele, ele já teria gritado na hora: quero, Senhor, eu sei que o Senhor vai me curar agora, glória a Deus. E é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, irmãos. A situação está tão complicada, está tão crítica, que o Senhor Ele começa a agir sobre as nossas vidas e nós ficamos tímidos, ficamos olhando, falando: ai, será que é o Senhor? Será que é o Senhor? Meu Deus, eu já sofri tanto, será, Senhor, que está chegando? Irmão, tome posse da tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor que está dizendo para ti: ainda que você não tenha amigos para te levar, ainda que você não tenha alguém que possa te descer, eu, o Senhor, vim ao teu encontro hoje. Não preciso de água, não preciso de anjo, porque eu, Deus, eu sou, cheguei ao teu encontro nesta noite.
Oh, Deus poderoso e santo, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e naquele momento aquele homem diz: ai, mas não tem ninguém para me levar, não tem ninguém para me descer, não tem ninguém para isso, não tem ninguém para aquilo. Aí o Senhor olha para ele e fala: rapaz, ainda bem, olha aí, você não sabe quem eu sou, mas eu vou te mostrar quem eu sou agora. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, esse versículo nos faz lembrar sobre aquele rapaz que esse sim tinha amigos, que viram que Jesus Cristo estava numa casa cheia de gente ali, que estavam todos ali querendo ouvir Jesus falar, e aquele rapaz era também paralítico, não podia levantar da sua cama, precisava ser locomovido através de uma cama. Então seus amigos falam: opa, vamos tomar uma providência aqui, vamos fazer um buraco no telhado e descer ele na frente de Jesus, porque hoje ele não sai daqui sem andar. Eu creio que hoje a vitória será do meu amigo. Irmão, em nome de Jesus, fale para cada um dos seus irmãos, para a sua família, diga: a vitória é sua e minha nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui todos de posse de vitória, porque o Senhor marcou esse encontro conosco nessa noite. Oh, aleluia. Aqueles rapazes vão, elevam aquele moço até o telhado, fazem um buraco lá no telhado e ele desce na frente ali do mestre. Olha que coisa linda, na frente do nosso Senhor. E aí naquele momento o Senhor diz para ele: perdoado te são os seus pecados. Ah, xaramanai, arabadas, andarabacá. Oh, irmãos, quantas vezes nós estamos sofrendo doenças materiais, doenças espirituais, pelo jugo do pecado, que quer nos afligir, que quer nos assolar, mas em nome de Jesus, este pecado, o nosso Senhor, Ele já levou lá na cruz, derramou o sangue dele e pagou. Você é livre, não deixe que o jugo do pecado atrapalhe a sua relação com o Senhor, não. Em nome de Jesus, declare: nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, e nele nova criatura eu sou. Oh, aleluia. E aí as pessoas se espantam naquele momento. Oh, que negócio é esse? Quem é esse aí que acha que tem o poder de perdoar pecado? E aí ele diz: para que vocês saibam que quem está aqui é a representação, é o próprio Deus eu sou. Posso dizer tanto: perdoado te são os teus pecados, como levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Meu irmão, levanta-te nesta noite. Não fique prostrado, não fique prostrado diante da dificuldade. Levanta-te, porque é o Deus eu sou, o nosso Senhor, que está te mandando. Levanta-te e põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Oh, aleluia, aleluia. O Deus que levanta está aqui nesta noite. Ah, o Deus que honra está aqui nesta noite. Ah, pastor, mas eu estou sendo humilhado. A palavra do Senhor diz que há honra reservada para aqueles que estão humilhados. Se você está se sentindo humilhado, se humilhe mais ainda diante da presença do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Oh, aleluia. 38 anos aquele homem passou padecendo daquele mal. 38 anos. Irmãos, eu não sei qual é o tempo da tua luta, qual é o tempo da tua dificuldade. Eu não sei. Eu não sei qual é o tempo que você, minha irmã, tem orado e chorado pelo teu marido, dizendo: Senhor, quando ele vai caminhar para a tua casa junto comigo. Eu não sei qual é o tempo que você, meu irmão, minha irmã, está dizendo: Senhor, quando o Senhor trará de volta o meu filho que antes cantava, adorava a Ti na Tua presença e hoje está nas garras de Satanás.
Oh, aleluia, o Senhor diz para ti nesta noite que há um tempo certo para todas as coisas. Continue descendo, continue clamando, continue pedindo a Ele, não cesse de clamar, porque o seu clamor está sendo ouvido lá nas mansões celestiais, e no tempo certo o Senhor há de honrar a tua vida e o teu sacrifício. Amados, que coisa linda. Que coisa linda é meditar naquilo que o Senhor, Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. Esse mesmo Jesus que operou tantos milagres, tantas maravilhas no meio de nós, para cumprimento da palavra do Senhor, Ele foi entregue para ser morto ali na cruz. A palavra do Senhor diz que Ele já estava ali com uma agonia muito grande no jardim do Getsemane. Irmãos, imagina a agonia que o nosso Senhor ele estava sofrendo por saber que Ele iria morrer. Dizem alguns estudiosos que há pessoas que estão no corredor da morte, e pela agonia da morte elas acabam morrendo antes mesmo da sentença de execução. Imagina a agonia que o nosso Senhor Ele estava passando naquele momento, em saber que Ele deveria morrer na cruz do Calvário, e ainda assim trazendo sobre Ele o pecado de toda a humanidade. E aí, irmãos, nós tomamos a licença nesse momento para pensar e meditar em quantas atrocidades o ser humano é capaz de cometer. Imagine os piores crimes, os mais bárbaros, os mais cruéis, todos eles já estavam sobre os ombros do nosso Senhor. A palavra vai nos dizer que Ele suou gotas de sangue por aquela agonia que Ele estava sofrendo naquele momento. Depois é entregue ali para os soldados romanos para ser julgado, que começam a cuspi-lo, rasgam as vestes de Jesus. Irmãos, o nosso Senhor tomou de 195 a 234 chicotadas sobre as costas. O chicote romano, o qual lhe bateram, tinha 3 pontas, e nessas pontas existiam ossos e também pedaços de metais, que entravam rasgando a carne do nosso Senhor e saíam rasgando a carne dele da mesma forma. Espinhos enormes que foram colocados ali naquela coroa, que colocaram na cabeça dele e ainda foram e bateram com uma cana para que aqueles espinhos adentrassem a cabeça do nosso Senhor. E aquilo, segundo os estudiosos, lhe causava uma febre terrível, junto com as inflamações que ele já tinha sofrido por ter apanhado, por ter sido chicoteado. E ele estava ali padecendo naquele momento. Dizem que os espinhos causavam uma dor tão grande que nem a morfina, o remédio mais forte para uma pessoa em consciência, para a dor, não era capaz de tirar a dor do nosso Senhor naquele momento. Furaram-lhe com uma lança, que dele verteu sangue e água. Além do sangue, verteu água porque perfurou o pulmão do nosso Senhor, e do pulmão verteu água que já estava cheio, enchendo os pulmões dele. E dizem os estudiosos que quando ele estava pregado ali na cruz, entregue ao seu espírito, que ele morreu por uma parada cardiorrespiratória, porque o pecado humano era tão grande que oprimiu ele de tal forma que o coração do nosso Senhor parou de bater. No momento em que ele entrega o seu espírito ao Senhor e morre. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer também que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, a Bíblia vai falar que sepulcros foram abertos e pessoas que eram fiéis ao Senhor ressuscitaram e saíram por Jerusalém, anunciando: Ele está vivo, Ele já não está mais lá no sepulcro, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todas as adversidades, para dizer que Ele é Deus e é Rei dos reis sobre todas as nações. Glória ao nome do Senhor.
Ele não está morto, Ele reviveu. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que traz a providência sobre a tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, existem pessoas que passam por doenças que quase levam-lhe à morte. Existem pessoas que sofrem por males terríveis, e a nossa responsabilidade é orar, a nossa responsabilidade é clamar sobre a vida dessas pessoas. Mas nós sabemos, irmãos, que há pessoas que são curadas para que a glória de Deus seja manifestada em nosso meio, e tem pessoas que morrem, ainda assim a glória de Deus é manifestada. Por quê? Porque esses que morrem em Cristo vão direto para a glória contemplar o nosso Senhor face a face. A vontade do Senhor era curar esse paralítico, mas nem sempre a vontade do Senhor é curar. Às vezes, através da morte, o Senhor, Ele opera grandes coisas. Para que nós possamos finalizar, irmãos, quero dividir com os irmãos, que os irmãos bem lembram do nosso irmão Joabe, o adolescente, que enquanto nós pastoreamos ali a congregação do Jardim Flórida, estivemos por muitas vezes ali na casa dele, orando, sempre em oração, sempre buscando ao Senhor por uma resposta sobre a vida daquele adolescente. E nós pedíamos ao Senhor a cura, mas falávamos: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, o que importa é que o teu nome seja glorificado. Irmãos, um dia nós estávamos ali, e não pense os irmãos que era um momento fúnebre, não. Os irmãos que puderam ir ali, puderam contemplar que na casa daquele jovem, irmãos, havia alegria. Ele era um jovem alegre, ele era um adolescente que estava feliz, porque ele tinha convicção da salvação na vida dele. E determinado dia, quando ele já não estava mais enxergando, quando ele não estava mais andando, estava em cima de uma cama e nós orando ali, ele virou para mim assim e falou: pastor, olha pastor, eu sei que o senhor está orando pela cura, eu sei que a igreja está orando pela cura, mas se o senhor me levar, eu vou ficar feliz também, porque eu sei que eu vou contemplar ele quando chegar lá nos céus. E ele desceu à sepultura. E para nós foi tristeza por um momento de luto, mas alegria em saber que agora ele está lá nas mansões celestiais, adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe a vida dessa igreja e de todos, em nome de Jesus. Amém.